Que a graça e a paz do nosso Pai esteja com você, com cada uma de nós nessa noite. É nossa reunião mensal, é dia da nossa devocional e eu gostaria muito de meditar com vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículos 17 ao 23 só. Vamos lá? Marcos 10, 17 a 23. É uma passagem muito conhecida, você já deve ter ouvido falar do jovem rico. Diz assim: pondo-se a caminho, correu ao encontro dele um homem que, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Conheces os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu: mestre, tudo isso guardo desde a minha meninice. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta apenas uma coisa. Vai, vende tudo quanto tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, pesaroso por causa desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus fala que é difícil, não é impossível. A gente vê muitas pessoas de posses e que têm sim o seu coração no Senhor e não nas riquezas. Mas não é sobre isso que eu queria falar nessa noite, tá? Não é sobre essa questão aí da riqueza. Eu queria frisar, Deus tocou no meu coração para a gente frisar em apenas um versículo que fala aí no 21. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta apenas uma coisa. Ai, amadas, quando eu vejo esse texto, eu penso na coragem que esse jovem rico teve de fazer essa pergunta para Jesus, né? Embora ele achasse que ele estava cumpridor da lei, ele era realmente cumpridor da lei, porque a Bíblia fala que realmente, de fato, aquele jovem cumpria certinho à risca toda a lei, todos os mandamentos que Moisés deixou, e nós sabemos que eles são firmes e são muitos, inclusive ali, honrar pai e mãe, que é o que a gente trata aqui, né? Mas, enfim, aquele jovem cumpria sim a lei. Mas ele teve a coragem, a ousadia de perguntar para Deus, para Jesus, se faltava alguma coisa para ele herdar o reino de Deus, né? E é isso que eu queria que a gente pensasse nessa noite, juntas. Se nós temos essa coragem que esse jovem rico teve de perguntar para Jesus: Senhor, o que falta na minha vida, como uma mãe, como uma mulher de oração, como uma mãe que deseja agradar ao Senhor, o que falta na minha vida para que realmente eu faça parte do teu reino, eu entre um dia para morar no céu? Porque nós aqui oramos pelos nossos filhos, nós queremos, inclusive essa é a motivação principal do grupo Desperta Débora, de a gente orar pela conversão da juventude brasileira, incluindo os nossos filhos, é claro. Mas, e a minha vida? Eu penso nisso, amada, porque se eu oro pela conversão do meu filho, eu preciso saber o que eu preciso para que essa conversão aconteça e também para minha própria conversão, né? E Deus não pede nada mais, nada menos do que o nosso coração.
né? Essa passagem que a gente leu aqui retrata a vida de um homem que era rico, que possuía muitas riquezas e que ele cumpria a lei de Deus, mas faltava para ele deixar de lado esse apego às coisas materiais para adquirir o reino de Deus. E com certeza é muito válido nós fazermos essa pergunta para o Senhor Jesus, né? O que falta para mim? O que falta para você? Para a gente ser uma mulher que tenha mais intimidade, que realmente ande com Deus, que ouça a voz do Senhor, né? E para isso, querida Débora, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Porque quando aquele jovem perguntou, ele escutou uma resposta, ele teve a resposta. Não foi boa para ele não gostou do que ele ouviu, tanto é que a Bíblia fala que ele se entristece, mas ele vira as costas e ele vai embora, né? E aí eu queria que essa noite a gente pensasse que a Bíblia, amada, que a palavra de Deus, ela é como um espelho para mim e para a tua vida, para a nossa vida. Porque ela reflete realmente quem nós somos diante de Deus. A Bíblia tem o poder de nos mostrar quem realmente nós somos, né? E muitas vezes a gente olha no espelho, a gente não gosta da imagem que a gente vê, né? Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, lê a palavra de Deus realmente com o nosso coração, com todo o temor diante de Deus, Deus nos mostra, Deus fala com a gente o que precisa ser tratado, o que precisa ser tirado, quebrado, moído da nossa vida, né? E muitas vezes a gente se depara com um reflexo no espelho que a gente não quer ver, não quer enfrentar. A gente se depara com uma mulher que é difícil de perdoar, difícil de amar, uma mulher que é difícil de falar a verdade, né? Quando é confrontada, uma mulher que veste roupas, nós vestimos máscaras mesmo, né? De mulheres boas e santas, e muitas vezes a gente precisa tanto ser confrontada pela palavra do Senhor e nos olharmos para dentro de nós mesmas, né? Nessa noite eu queria convidar a gente a olhar, a ter essa reflexão voltada para dentro de nós, né? Vai ser fácil? Não vai ser fácil? Vai doer, né? Mas em nenhum momento Jesus prometeu que a caminhada com Ele ia ser um mel, ia ser tudo perfeito, ia ser só coisas boas. Não, amadas. Para a gente desfrutar daquilo que é bom, das bênçãos do Senhor, nós temos também que ralar, que correr atrás do prejuízo, que mudar as nossas posturas, as nossas atitudes, nosso modo de viver, nosso modo de falar com o nosso filho, com o nosso esposo, dentro da nossa casa, sabe? A gente, às vezes, na hora que vai orar, a gente coloca uma armadura de boa, sabe, de bacana, mas nós precisamos tirar, né? Tirar tudo isso que muitas vezes impede Deus de fazer toda boa obra na nossa vida, na vida dos nossos filhos e das pessoas que nós amamos. E essa passagem retrata um jovem, e esse jovem muito bem pode ser eu, pode ser você, né? A Bíblia sempre usa figuras para falar com a gente, né? E esse jovem teve a coragem de perguntar para Deus, mas ele não teve a coragem de mudar de atitude, né? E muitas vezes a gente também é assim. A gente tem coragem de perguntar para Deus, mas quando Deus vem falar com a gente, lá quando a gente está de joelhos, né, na beirada da nossa cama, no nosso quarto, e que Deus vem e revela e fala: Selma, minha amada, eu amo você. Você é preciosa para mim, já aconteceu isso na minha vida, minha amada. De eu colocar coisas diante de Deus e Deus me mostrar
tanto o amor dele, mas ele falar também coisas duras a meu respeito e que estava lá no fundo do meu coração, que às vezes a gente tem até vergonha de dizer, de expressar, não é verdade? Mas, amada, diante de Deus, lá no oculto do nosso quarto, nós podemos derramar o nosso coração, falar abertamente tudo que se passa, tudo que tem lá dentro. Ele sabe, Jesus sabe, porque Ele é onisciente. Deus sabe, porque Ele é onipotente. Ele é onipresente. Mas Ele quer ouvir da minha boca. Ele quer que a gente confesse. A importância da gente confessar, a importância da gente reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. E, amada, você não tem noção. Se você já experimentou isso, glória a Deus. Mas de como você sai lavada, transformada, leve, sem nenhum peso no teu coração e na tua mente, porque você foi visitada pelo Espírito Santo. Ele achou graça, ele viu que você ouviu a palavra e deu atenção a ela e quer mudar de vida. E eu queria propor para nós nessa noite que a nossa atitude não seja como a desse jovem rico, de ouvir o Senhor, o próprio Cristo falando: olha, faça isso, vem e segue-me. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Ele quer que a gente tire as coisas ruins que nós ainda carregamos e vamos segui-lo, mas com a nossa bagagem esvaziada daqueles pecados que nos atravancam a vida, que nos paralisam e que não nos deixa ter uma intimidade real com o Senhor. É tão bom quando a gente consegue liberar amor, perdão, quando a gente consegue falar a verdade sempre, a gente deixa, abandona a mentira, a falsidade, a hipocrisia, e a gente realmente veste as roupas santificadas diante do Pai. Então, amada, quando nós dobrarmos o nosso joelho para orar, para interceder, vai ser um outro peso diante do Senhor. Porque o Senhor sabe que nós estamos nos comprometendo com Ele. Ele sabe que uma hora ou outra nós vamos errar, nós vamos sucumbir, nós vamos cair, nós vamos pecar. Nós não vamos, infelizmente, nós não vamos viver esse tempo todo nessa santidade. Mas Ele pede para nós buscarmos ser santo como Ele é santo. O pecado, tudo isso que entristece e nos afasta de Deus, tem que ser um acidente na nossa vida e não uma constância. Amém? Eu queria deixar isso para mim, para você, e para a gente orar hoje pedindo para Deus nos dar um coração igual ao dele, um coração disposto a olhar para dentro de nós e obedecer, como Abraão fez. Foi lá entregar seu único filho, Isaque, mas ele sabia que Deus poderia até ressuscitar o Isaque, se preciso fosse, que ele matasse mesmo o filho, fosse até o fim naquele sacrifício. Amém? Baixa a sua cabeça, coloca o seu coração agora diante de Deus e tenha coragem de olhar nos olhos de Jesus e sentir o amor dele por tua vida. Mas também tenha coragem de olhar para dentro do teu coração quando Jesus começar a revelar coisas a respeito de você que precisam ser mudadas. E aí sim, quando nós orarmos, será de uma forma totalmente diferente. Amém? Senhor, eu quero te agradecer pela vida minha e de cada Débora aqui presente nessa noite. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, que o desejo do nosso coração é te servir. É um dia morar com o Senhor no céu. É que o Senhor escreva o nosso nome no livro da vida. Que o Senhor escreva uma história diferente a respeito da minha vida e da vida dos nossos filhos. Mas para isso, Pai, é necessário que eu saiba quem eu sou diante do Senhor.
e que o Senhor me ama tanto, que o Senhor não quer que eu permaneça, Pai, uma mulher mundana, uma mulher, Senhor meu Deus, que comete sempre os mesmos erros, as mesmas falhas. Mas, Senhor, o Senhor me quer uma mulher aperfeiçoada no teu amor, Pai, transformada pelo Senhor, Pai. É claro, Senhor, que vamos cair, sim, muitas e muitas vezes. Mas o Senhor nos assegura na tua palavra que quantas vezes eu caí e quantas vezes eu me arrepender, quantas vezes eu implorar o teu favor, são as vezes que o Senhor vai me reerguer, Pai, que o Senhor vai me tomar nas tuas mãos, vai enxugar as minhas lágrimas, vai perdoar os meus pecados, Pai, e vai me colocar na linha de novo, Pai, andando com o Senhor. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus por cada mãe, por cada mulher, por cada esposa, por cada filha, por cada sogra, nora, pai, aqui representada. Eu quero te pedir que o Senhor nos capacite, Deus, que o Senhor nos leve até o trono da graça, Senhor, e nos faça, Senhor, meu Deus, mudar de vidas. Tudo muda quando eu mudo, tudo muda quando a mudança começa em mim, Senhor. Transforma a minha vida, Pai. Transforma o meu coração e me dá um coração disposto a te obedecer, Senhor. Assim como Abraão obedeceu ao Senhor, Pai. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Assim como Jesus obedeceu ao Senhor, Pai, e fez a tua vontade. Faça a tua vontade na nossa vida, nesse grupo de mães e na vida dos nossos filhos. É a nossa oração e o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe, amada, a sua vida. E agora nós vamos juntas clamar pelos nossos filhos, pela nossa herança, e clamar como mulheres renovadas no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá.